família e atender os requisitos da Anvisa, não tem ou, a preposição é sempre e garantir o nível de lucratividade, que é outra coisa, satisfazer cliente é a coisa mais fácil do mundo, dá de graça que ele vai adorar, tem certeza que ele vai voltar todo dia na sua empresa, se der de graça. Mas não é só satisfazer o cliente, é satisfazer o cliente e garantir a lucratividade. E um monte de coisa. Né? Ok? Então é isso aqui. Daqui a pouco nós vamos falar de planejamento, a gente chega no objetivo. Os processos, obviamente, têm que ser alinhados com a estratégia, que é a sinfonia. O que significa, por exemplo, um processo alinhado com a estratégia? A estratégia, ela define prioridades. Por exemplo, se é um restaurante popular, a prioridade é uma. Se é um restaurante 5 estrelas, a prioridade é outra. Se é um restaurante para funcionário com a hora do almoço, a prioridade é uma. Se é restaurante para a gente ir de sexta-noite, namorar, dançar, a prioridade é outra. Isso é alinhamento com a estratégia. Então eu ponho um restaurante, um garçom todo sorridente num restaurante que os caras têm 15 minutos para almoçar. O cara todo devagar, você viu que bonitinho e tal. Ou então põe um nego estressadão lá, restaurante sexta-noite, você tá afim, né, de relaxar, vem um cara todo rápido, toma aqui a mesa e tal. Então é esse alinhamento de estratégia. A gente definiu um objetivo global e a sinfonia a ser tocada será tocada por cada músico. Isso aqui, outra coisa interessante, isso aqui é um instrumento de implantação da estratégia. Né? Porque, lembra que eu disse? Aonde que tem que estar a estratégia? Na cabeça desse cara. Porque se na cabeça dele não tiver, ela não existe. Só está no papel. Missão, visão, valores, políticas, etc. É conversa mole, se ela não tiver, de alguma forma, presente lá no processo. Sendo que a empresa é uma rede de processos, significa que o quê? Que cada pessoa vai estar executando essa sinfonia. Então, cada pessoa tem que saber o que lhe cabe dentro do todo. Isso também é uma ferramenta para fazer isso que eu terminei de falar. Tudo bem? O sentido de produto, como está colocado aí, né? Tem uma relação causal, de causa e efeito. Né? Então, a gente está sempre vendo o resultado. Né? A ênfase gerencial é o processo, trabalhar na causa. Isso pode ser um produto finalístico da empresa, ou pode ser um produto interno. Né? Por exemplo, o relatório de contas a pagar é um produto. Né? Só que o processo, elaborar relatório de contas a pagar. Qual que é o produto? O relatório de contas a pagar. Quem que é o cliente? Por exemplo, a tesouraria. Como é que ela quer esse produto? Que dia que ela quer? Qual o nível de detalhe? Ela quer muita informação, pouca informação? É online? É em papel? Entendeu? É isso que é adequar ao cliente. Porque senão, o que vai acontecendo? Você só vai gerenciar a linha de produção, que o único que atua direto com o cliente é a linha de produção. E os internos, como é que fica? Os processos internos. Né? Outra coisa, isso nós vamos ver no próximo curso, que aliás, no final do dia nós vamos falar algumas coisas aí, a Márcia tem para falar, né? E nós vamos falar da data do próximo curso, que está prevista para o dia 18 de agosto, mas nós estamos em dúvida se nós vamos manter essa data, depois nós vamos dizer por quê. Então, por exemplo, aqui no caso, o que é o produto? Né? Produto tem muito mais coisa do que a gente pode imaginar num primeiro momento. Né? Tudo isso são recursos gerenciais para nós trabalharmos. Né? Então, essa relação, né? Processo, trabalho que eu faço, tenho como resultado o produto, que tem que ter um destino, que no caso é o cliente. Tá? E aí nós chegamos então, já falamos aqui várias coisas, o que é gestão. Tinha uma época, não sei se existe ainda, minha filha era garota, era um casalzinho de namorado, era uma série, é o que é? Amar é, e falava, amar é, dar flores,
a maré, fazer isso, existe assim, não sei se existe, vocês conhecem. Daria para fazer uma série, né? O que é gerenciar, né? Gerenciar é definir prioridades. Gerenciar é não sei o quê. Tem muita coisa, né? A gente falar o que é gerenciar. Né? Hoje falei, gerenciar é a capacidade de intervir naquilo que a gente tem interesse. Né? Então, tem várias formas. Então, algumas comparações, né, que facilitam para mim. Por exemplo, né, isso aqui é um sistema, como a empresa, né? A empresa é um sistema, isso aqui é um sistema. Ele é composto de hardware e software. Né? Hardware é a parte tangível, física. O software é a inteligência, é como eu uso aquelas partes físicas. No caso, eu estou usando o PowerPoint. Né? Então, a empresa tem uma série de recursos. Aqui, ó, vamos voltar aqui que é simples, né? Todos os recursos, a panela, o macarrão, tal, tudo isso aqui é um recurso. Agora, como eu combino esse recurso, depende do gerenciamento. Fazer mais rápido, pôr mais molho, pôr menos molho, pôr mais azeite, pôr menos azeite, né? O ingrediente assim, o ingrediente assado, né? A inteligência do sistema é uma maneira da gente entender. Uma outra forma, também, fazendo uma analogia com uma aeronave, um avião, né? O avião tem um plano de voo e tem uma equipe de pilotos responsável pelo plano de voo. Tem mais gente dentro do avião. Tem os comissários de bordo, né? E os vários níveis, tá? Mas tem alguém que é responsável pela condução, né? Que leva para onde está querendo ir. Tá? A aeronave é a empresa. Né? Esse plano de voo são todas essas diretrizes. Então, várias. Como a empresa é muito complexa, ela precisa de várias diretrizes de acordo com a dimensão que eu estou olhando. Por exemplo, a missão fala do foco do negócio. A visão fala de onde eu quero chegar. Valores fala das relações. Política da qualidade fala das diretrizes específicas da qualidade. Política do meio ambiente, específico do meio ambiente. Política financeira. Uma empresa tem uma gestão financeira mais conservadora, menos conservadora, política de recursos humanos, né? Vamos trabalhar com uma faixa salarial mais assim ou mais assado, são diretrizes para vários aspectos da empresa, todos eles existem, né? Objetivos, metas, então isso relacionado com o plano de voo, para onde que nós, né, que dá direção para onde eu estou levando essa empresa. E nós temos a equipe de gestores, que é responsável pela condução dessas coisas. E a equipe de gestores vai, literalmente, do presidente ao supervisor da portaria. Qualquer pessoa que está gerenciando o nível da empresa está executando uma atividade gerencial. Tá? Aqui tá? Agora, nós estamos falando o que é gestão. Gestão é isso, gestão é aquilo, gestão é aquilo outro e tal. Agora, tem um senhor chamado Juran, que é um dos maiores nomes de todos os tempos da área de gestão. Pra vocês terem uma ideia, até hoje no Japão existe o Prêmio Juran da Qualidade, que ele é um americano que depois do pós-guerra, chamado Plano Marshall de Recuperação do Japão, foi levado junto com o Deming, todo aquele pessoal que ficou bem famoso hoje em dia, né? Como Deming, Juran, né? Foram auxiliar o Japão a fazer a sua recuperação econômica depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? O Juran, ele traz uma forma de concepção de gestão que, para mim, por exemplo, que sou engenheiro, me dá uma clareza de entendimento inigualável. Né? Ele diz o seguinte: gerenciar é, essencialmente, planejar, controlar e melhorar. Ele define claramente. Quem gerencia está ou planejando, ou controlando, ou melhorando. Alguma dessas atividades. Tudo que existe de gestão, todos esses milhares de livros,
faculdades, MBAs, doutorados, tudo estuda aspectos ligados a planejamento, controle e melhoria. Sendo que colocar melhoria como uma atividade gerencial foi uma grande inovação que o Juran trouxe. Uma grande mudança de mentalidade, que começou a ser incorporado nas empresas a partir da década de 90. Entender melhoria como uma função gerencial. Ou seja, não é aquela coisa que vai acontecer, se Deus quiser, vamos rezar. Tal. Pode rezar que é ótimo. Né? Fala, hora que tudo melhora, não tem problema nenhum. Mas não basta só rezar. Né? Não fala assim, Alá cuida, Alá olha por ti, mas amarra teu camelo. Né? Agora, exatamente por esse poder de síntese, que eu acho muito interessante, né, é que me é muito útil, porque a partir dessa maneira de colocar, gerenciar, planejar, controlar e melhorar, eu vou organizando todos os conhecimentos, todas as coisas que eu vou vendo, vou lendo, vou aprendendo na minha cabeça. Que isso é uma maneira interessante da gente organizar o conhecimento. Né? Dá uma ordem dentro da nossa mente, como se fosse a nossa casa. Né? Tem um lugar para cozinhar, tem um lugar para dormir, tem um lugar para guardar meia. E aí, de maneira, a gente consegue se movimentar com mais desenvoltura, né? Dentro de uma casa, por exemplo. Então, essa ordem mental, essa ordem de pensamento me auxilia muito. Então, qualquer coisa que vem assim de conhecimento gerencial, e toda hora está aparecendo uma coisa ou outra, eu vou organizando dentro dessa estrutura, que começa assim, planejar, controlar e melhorar. Mas assim, o que é planejar? Né? E aí, então, aí sim, aí vai para o segundo nível, aí você começa a detalhar, detalhar, detalhar. Então, por exemplo, planejar envolve identificar necessidades, requisitas ou demanda de todos os elementos de interesse. Por exemplo, nisso aqui, existem muitas atividades que podem ser feitas, tá? Mas esse é o primeiro passo. Então, se eu vou planejar um sistema de gestão, se eu vou planejar, esse é um modo de dizer, Carolina, se eu vou planejar um produto, desenvolver um produto, né, eu tenho que planejar o que eu vou fazer, né? Se eu vou planejar uma nova fábrica, não importa, né? Tudo começa dessa identificação